Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez, no nosso lugar de encontro, no Horas Sagradas. Lugar reservado por mim e por você, para nos encontrarmos com o nosso Deus e aprendermos sempre mais da Sua palavra, aquilo que Ele tem para nós. E hoje, o tema do nosso estudo será um alto preço. E estudaremos sobre esse tema a partir de 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 20. Eu quero saudar a todos e a cada um com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, esse texto nos ajudará a entendermos melhor os propósitos de Deus com o nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Nós estamos vivendo, o período de Natal e pós-Natal. E nós, às vezes, percebemos, a partir das mensagens que recebemos, ou até mesmo das que enviamos para os nossos amigos e irmãos, em que muitos de nós não percebemos e não entendemos que existe um propósito no nascimento de Jesus. Jesus Cristo não nasceu para apenas ser mais um ser humano neste planeta Terra. Jesus Cristo deixa a condição de Deus para se tornar homem, mas ele tinha um propósito maior em nascer e se fazer homem, que era o de pagar um alto preço, morrendo na cruz por mim e por você, e ressuscitar para que através da sua morte e da sua ressurreição ele pudesse nos livrar, ele pagasse o preço da exigência de Deus para nos reconciliar com Ele. Então, Jesus Cristo nasce, cresce e morre para pagar este alto preço da redenção da minha alma e da sua alma, do meu espírito e do seu espírito. Portanto, nós precisamos entender e valorizar isto para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. E o texto diz assim: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Nós temos um corpo e nós precisamos viver neste corpo como homens e mulheres para honrar e glorificar o sacrifício de Cristo na cruz, toda a sua dedicação para nos redimir, para possibilitar a nós a reconciliação com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Ele atendeu à exigência de Deus, sofrendo em nosso lugar. Se o pecado entrou pelo um homem, Adão, sairia através de um homem chamado Jesus, Jesus de Nazaré, que nasceu e viveu sem cometer pecados, diferentemente de todos os homens que haviam vivido até o momento do seu nascimento e da sua vivência, e ao nosso tempo também, à maneira que nós vivemos. Nós pecamos todos os dias, e Jesus Cristo, ele viveu sem pecados. Ele abriu mão deste sentido de vida que nós queremos viver, para que pudesse, através
desta nova maneira de viver, nos reconciliar consigo, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo. E nós precisamos, no nosso corpo, aonde nós vivemos, glorificar a Deus. E nós temos aqui ainda, no verso 19 desse texto, a palavra diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, porque nós precisamos ser um santuário para a habitação do Espírito Santo de Deus. E para isto, precisamos nos dedicarmos à santificação, purificar as nossas vidas através do sangue remidor de Jesus Cristo, que morreu por nós. Um sangue que tem um poder de salvar, de libertar e transformar as pessoas que se dedicam a Ele, que dedicam a sua vida, o seu corpo. Nós precisamos entender essa palavra e vivermos para honrar e glorificar aquele que dedicou a sua vida a nós. Se Jesus Cristo deu a vida por nós, nós devemos também oferecer o nosso corpo e a nossa vida em sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Isso está escrito em Romanos 12. Eu quero encerrar esta palavra contando para você uma pequena história que vai nos mostrar a importância do alto preço pago por Jesus. Um certo tempo, um jovem que vendia doces e balas para pagar os seus estudos, ele andou durante todo o dia de forma exaustiva, batendo de porta em porta para vender suas balas. No final do dia, cansado, sem forças, ele tinha apenas adquirido uma moeda. E ele pensou: na próxima porta que eu bater, eu vou pedir comida, um pão, um prato de comida, alguma coisa. E assim ele fez. Ele se aproximou da porta, bateu e saiu uma moça bonita. E ele ficou com vergonha. E ele apenas pediu um copo com água. Moça, dá um copo com água. A moça entrou, mas ela tinha percebido que aquele jovem estava com muita fome. E ela trouxe uns biscoitos que a mãe dela tinha feito e um copo de leite. E trouxe e deu para aquele jovem. E aquele jovem recebeu e comeu vagarosamente. E ele, depois de ter comido e se saciado, ele perguntou para aquela moça: qual o seu nome? Ela disse, ele agradeceu e ele partiu. Alguns anos depois, aquela moça adoeceu e os médicos daquela pequena cidade, não tendo mais o que fazer, encaminhou aquela moça para a cidade grande. E ela foi em busca de médicos. E ela chega no hospital, é internada e começa o tratamento. Quando aquele médico soube que aquela moça era da cidade que ele havia nascido, ele se interessou em conhecê-la. E ele foi até ela e ele reconheceu que aquela jovem era a jovem que tinha saciado a sua fome. E ele se dedicou a ela durante aquele período que ela estava ali. Intensificou o tratamento e a atenção àquela moça. E o tempo foi passando e eles venceram aquela enfermidade e a moça ficou curada.
Quando chegou no momento de dar alta para aquela moça, aquele médico foi até a secretaria e a tesouraria do hospital. Ele pediu as contas, que fechassem as contas e desse para ele. E assim foi feito. Ele pegou as contas, olhou e escreveu no relatório de fechamento das contas. E entregou para aquela moça. Quando ela leu, estava escrito: pago totalmente anos atrás com um copo de leite. Aquela moça, ao ver aquelas palavras, ficou emocionada, porque ela sabia que não tinha dinheiro para pagar aquela conta. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã e meu querido e minha querida que ouve este vídeo, essas palavras, que Jesus Cristo fez por mim e por você algo semelhante ao que este médico fez para esta moça. Ele pagou o preço, anos atrás, um alto preço, por tudo aquilo que nós fizemos contra Deus. Ele morreu por nós. Ele zerou a nossa conta. E nós só temos que agradecer e que vivermos para o louvor e honra e glória do nome do Senhor. Um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido da vida. Ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Salvador. Vivamos para a honra, louvor e glória do seu nome. Amém? Vamos orar a este Jesus, Senhor e Salvador. Amado Deus, nesse instante, ó Pai, nós queremos louvar e engrandecer o teu nome, porque nós sabemos que o Senhor é bom. Nós sabemos que o Senhor morreu por nós, que pagou um alto preço e nos resgatou do nosso pecado, da nossa vida pecaminosa. Nos tirou das garras do inimigo e nos trouxe para a luz, para vivermos novamente em amizade com Deus. Louvado seja o teu nome para sempre. Senhor, obrigado por tão grande amor. Obrigado por ter nascido. Obrigado por ter morrido e ressuscitado. Louvado seja Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por tão grande amor por nós. Quero nesse instante, ó Pai, clamar em nome de Jesus por todos os povos que habitam no planeta Terra. Te pedir pela tua misericórdia. Cuida de cada um de nós. Tira de nós tudo que impeça, Senhor, um relacionamento perfeito contigo. Senhor, nos ajude, ó Pai, a sermos teus servos fiéis, a dedicarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, ó Pai, como sendo o nosso culto racional, o nosso verdadeiro culto a Ti. Quebra, ó Pai, todas as barreiras que impedem, ó Pai, cada um de nós de servirmos a Ti em espírito e em verdade. Atende às nossas necessidades. Visita, Senhor, os leitos dos hospitais que estão cheios de pessoas enfermas, de pessoas que estão lutando pela vida. Que Tu possa, Senhor, dar a elas a vitória em Ti. Se possível, ó Pai, tirá-las deste leitos e dar a elas novamente a oportunidade de viver e que elas possam viver para a honra, louvor e glória do Teu nome. Esta é a nossa oração que nós fazemos em nome do Deus Pai, do Deus Filho e em nome do Deus Espírito Santo. Amém e amém. Eu quero deixar com cada um de vocês o meu abraço
fraternal e fiquem com Deus.